E aí galera, depois de um bom tempo sem fazer vídeo aqui, decidi voltar e eu quero tentar voltar com uma certa periodicidade e o vídeo de hoje é meio polêmico, mas tem um motivo de eu estar querendo fazer esse vídeo, tá? Os últimos vídeos que eu publiquei, depois eu fiquei um tempo sem fazer nada de vídeo por causa de problemas ou escolhas pessoais, vamos colocar assim, escolhas, não problemas pessoais, e eu quero voltar agora, mas os últimos vídeos que eu fiz que tiveram muito engajamento são os vídeos que eu falo, por exemplo, de outros youtubers que vendem uma realidade um pouco distorcida, vamos assim dizer, né? O cara vende que tudo é lindo, maravilhoso, mesmo vindo pra cá de forma ilegal, e pra quem me acompanha aqui sabe que eu acho que fazer esse tipo de conteúdo pode ser prejudicial para as pessoas. A pessoa faz com o intuito de entretenimento para ela, é óbvio, e uma fonte de receita para ela e para quem assiste, mas quem está recebendo o conteúdo vê aquilo ali como uma certa realidade, quando na verdade existem segmentos de realidade naquele conteúdo criado. E aí, quando eu fiz aquele tipo de conteúdo que eu apontei alguns pontos bem específicos na qual existe uma certa distorção da realidade, o que mais aconteceu é de gente... assim, as pessoas têm um bias, né? Tem um viés já formado dentro delas quando elas começam a assistir um vídeo. Ou a favor ou contra o que você vai falar, né? Poucas pessoas vão lá sem nenhuma opinião. É bem raro alguém chegar sem opinião. Ou a pessoa está indo para confirmar a visão dela, ou está indo porque ela é completamente contrária ao que você pensa e ela vai lá para tentar provar que você está errado ou para te xingar. Vamos colocar dessa forma. Então é assim que as coisas funcionam na internet hoje, assim que as pessoas fazem comentário. Quer dizer, aquela pessoa ali que está no meio termo, ela não faz um comentário. Ela assiste o conteúdo, ela vai pensar e tal. Agora, quem é 100% a favor vai fazer um comentário e quem é contra vai fazer um comentário, né? Então é assim que a dinâmica funciona. E aí o que acontece é que o comentário de quem não gosta do conteúdo ou quem tem um viés exatamente contrário ao meu vai lá e faz, é sempre a mesma coisa. Se os Estados Unidos é tão ruim, por que você não volta para o Brasil? E esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Por que eu não volto para o Brasil? Eu quero falar a minha opinião pessoal, porque no fundo, isso aqui é um canal de opinião. Isso aqui não é um canal jornalístico, isso aqui não é um canal sobre alguma coisa bem específica, é um canal de opinião. É o Edu, um cara que mora fora do Brasil há alguns anos, que tem uma carreira aqui nos Estados Unidos, que gosta de tecnologia e que acha que tem muito espaço para brasileiro vir morar fora do Brasil, e eu quero ajudar essas pessoas que vieram numa posição como a que eu vim. A pessoa veio legal para cá, mesmo quem vem para cá legal passa muita dificuldade, tem muita coisa diferente, tem muito erro. Eu errei muito na minha vida aqui e eu continuo errando. E a ideia desse canal sempre foi essa, foi assim, tipo, eu passar os meus ensinamentos e os meus erros para que vocês usem os meus ensinamentos para fazer as coisas certas e os meus erros para não fazer igual. Essa foi sempre a ideia desse canal, né? E aí, vamos começar falando por que eu quero ficar nos Estados Unidos. E basicamente são 5 motivos, tá? Tem 5 motivos claros ali, e eu vou em cada um deles. Eu vou até colocar os capítulos aqui, se você quiser pular de um para o outro, você poder ter liberdade de fazer isso no vídeo. Então vamos lá. O primeiro argumento que faz eu ficar nos Estados Unidos, né, é o trabalho. E aí você está falando assim, por que você está falando do trabalho? Tem muito trabalho no Brasil para alguém igual a você e tal. E é verdade, tem muito espaço para alguém como eu no Brasil, para trabalhar no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas é diferente, porque a posição que eu tenho hoje aqui nos Estados Unidos, ela simplesmente não existe no Brasil no mesmo nível. Ela pode estar existindo num nível diferente, mas no mesmo nível, mesma influência que eu exerço dentro de um produto aqui versus o que eu exerceria morando no Brasil, existe uma diferença enorme, né? E isso é uma coisa que eu amo fazer. A minha carreira no Brasil foi muito tempo em vendas e pré-vendas, e quando eu vim para cá eu virei gerente de produto, e eu amo muito ser gerente de produto, muito mais do que eu gostava de ser vendas, né? Então existe um aspecto meu de gratidão profissional de estar aqui que eu não teria no Brasil, e esse talvez é o motivo número 1 para mim, para o Edu querer ficar aqui, né? Não vou nem falar do país, é questão profissional do Edu de estar aqui. Eu sou muito mais satisfeito profissionalmente com a carreira que eu tenho aqui e que infelizmente só aqui propicia hoje, do que no Brasil não propicia para eu poder fazer a mesma coisa, né?
E aí você pode estar pensando, pô, Edu, mas agora eu trabalho remoto, não sei, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você estar no escritório do lado das pessoas que tomam a decisão e que fazem as coisas acontecer é muito diferente do que você estar numa reunião, um Google Meeting ou um Zoom Call fazendo uma reunião e apresentando um conteúdo. Você estar perto das pessoas faz uma diferença absurda, não só de execução do seu próprio projeto, como também de você conseguir funding, né, que a gente fala, conseguir dinheiro para que as suas ideias ganhem vida. Então, eu estar aqui é essencial, então o número 1 dessa lista para mim é trabalho. O segundo motivo é oportunidades para minha família, né? E por que eu falo oportunidades para minha família? Que nem eu falei da primeira, que é o trabalho, né, que tem muitas oportunidades para mim, que traduz oportunidades para minha família. Também tem o outro aspecto de conexão que eu estou fazendo com muita gente aqui. Os meus filhos estão fazendo, a minha esposa está fazendo. Quer dizer, a gente já tem um network de pessoas que nos apoiam, que nos ajudam no dia a dia, que é muito importante. E tem o lado da oportunidade no futuro dos meus filhos, né? Então eu tenho uma visão muito clara de para onde o mundo está indo, né, em certos aspectos. E eu vejo que nesses aspectos de para onde o mundo está indo, os meus filhos vão ter mais oportunidades no futuro estando aqui nos Estados Unidos do que eles estariam estando no Brasil, né? Eu cresci no Brasil, que o Brasil era o país do futuro. E eu realmente acreditava nisso muito fortemente. Mas eu vivi isso por 30 e poucos anos da minha vida e eu vi o Brasil realmente melhorar muito ali de 2000 ali até 2014, 2015, o Brasil melhorar muito do que era na década de 90, de quando eu era adolescente, basicamente na época de 90, né? Eu nasci em 78, então você pega, no final da 99 eu tinha ali 22 anos, né? Então eu vi um Brasil de quando eu era criança, adolescente mal, um Brasil, uma situação bem complicada, para nos anos 2000 ali até basicamente o ano que eu saí do Brasil, 2015, o Brasil ter evoluído muito. Mas eu não vejo isso acontecer desde que eu saí do Brasil, essa evolução do país. Eu vejo o país muito mais estagnado ou até retraindo em alguns aspectos, enquanto o resto do mundo continua indo para frente. Então, pensando nesse aspecto de vida de oportunidade para os meus filhos, eu vejo que os meus filhos vão ter mais oportunidade eles estando aqui e tendo dupla cidadania, tendo cidadania americana, né? O Benjamin é americano, mas o Arthur daqui 3 anos vai ter a cidadania dele. E tem também essa cidadania brasileira. Então, se as coisas aqui eu tiver completamente errado e a minha previsão for extremamente ridícula, eles têm a opção de voltar para o Brasil, né? E eu tenho a opção de voltar para o Brasil. Então, assim, é muito mais pensando no longo prazo. Eu vejo as oportunidades do meu filho aqui. Eu tenho uma visão de que eu acho que eles vão ter mais chance estando aqui do que estando no Brasil, né? Querendo ou não, a economia americana é a maior economia do mundo hoje. Vai deixar de ser em algum momento pela China. Mas não importa só o quão grande é a economia, mas importa o quão grande isso transmite para a vida das pessoas, né? Os Estados Unidos é um país de 300 e poucos milhões de pessoas contra 1,4 bi da China. Então, quer dizer, tem muita coisa ali a ser discutida e nesse ponto de vista de oportunidade eu realmente tenho um sentimento, e como eu disse, isso aqui é um canal de opinião, eu tenho um sentimento que aqui meus filhos vão ter mais oportunidades do que eles teriam estando no Brasil. O terceiro ponto é estabilidade. Aí você está pensando assim, pô, estabilidade deve estar falando de estabilidade financeira. E não é só isso, né? E estabilidade financeira é uma das coisas que a gente busca na vida, né? Tentar sair daquela corrida do rato ali, conseguir gerar riqueza e essa riqueza trabalhar para você e você conseguir gerar assets, né? Conseguir ter capital em algumas outras coisas, ou imóvel, ou em ações, ou o que for. Acho que todo mundo busca isso em qualquer país do mundo, não é o Brasil contra os Estados Unidos. E isso eu não vou nem colocar como aqui contra o Brasil, porque não é esse o ponto. Quando eu falo em estabilidade, eu falo muito em estabilidade em geral de onde eu vivo, né? Querendo ou não, aqui nos Estados Unidos, mesmo com as grandes diferenças políticas e todo esse discurso de esquerda, direita muito forte, né? A eleição do Trump e do Biden foi bem conturbada e tal. Mas o mercado aqui nos Estados Unidos ele é muito forte, ele é muito forte. E isso gera uma certa estabilidade do mercado que eu não posso dizer que é estável sempre, tanto que é esperado que a gente vai ter uma outra recessão, né? A última vez que teve uma recessão nos Estados Unidos foi em 2008, talvez agora em 2012 a gente vai ter outra, tudo indica que sim, que a gente pode ter uma recessão agora em 2012, mas a gente está falando aí de 14, 15 anos de estabilidade econômica,
para agora a gente ter outra, e daqui 15 anos ter outra e assim por diante. Compra no Brasil, a estabilidade é do mês seguinte, é do dia seguinte. Então essa diferença de estabilidade que você tem do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, ela existe aqui muito mais forte do que existe no Brasil, né? Então, querendo ou não, aqui você tem 2 partidos, aqui você tem, assim, as coisas aqui são mais previsíveis, assim, basicamente você sabe o que esperar, né? E se você fizer vamos colocar assim, as suas apostas de uma forma que você faz uma parte agressiva e uma parte conservadora e você souber balancear aquilo ali, a sua chance de ter uma estabilidade não econômica é muito boa, né? E também tem um lance da quantidade de oportunidades de emprego, né? Então, porque o mercado é muito dinâmico, mesmo numa grande recessão, na qual você pode sim perder o teu emprego e você ficar um tempo desempregado, quando a economia retoma, ela retoma com uma força bem forte, né? Assim, todas as grandes crises que tiveram nos Estados Unidos, tirando lá de 29 lá, a economia voltou em questão de 2 ou 3 anos, né? Quer dizer, você se sobrevive ali por 2 ou 3 anos, aí você pode voltar para um patamar melhor no futuro, quando a gente vê que as coisas no Brasil têm uma dificuldade maior dessa velocidade de retomada das coisas, né? A gente está numa grande crise econômica no Brasil há um bom período de tempo, né? E as coisas não retomam. Quando as coisas dão uma melhoradinha, piora de novo, dá uma melhoradinha, piora de novo. E aqui não, aqui existe uma certa estabilidade do ponto de vista não só econômico, mas também do país em geral com o resto do mundo. O quarto ponto, eu acho que ele é bem discutível, mas é a minha realidade, é a minha visão, né? Quando eu morava no Brasil, era de vendas, eu viajava muito a trabalho, né? Eu passava basicamente, eu saía terça de manhã de casa, voltava quinta à noite, e segunda e sexta eu trabalhava 12, 13 horas por dia, e eu tinha basicamente os finais de semana com meu filho ali, né? Porque dia de semana eu basicamente não conseguia ver o Arthur. E o primeiro ano do Arthur foi isso. O primeiro ano do Arthur foi quando a gente morava no Brasil, eu praticamente não vi ele. E nos últimos meses, na verdade, antes dele fazer um ano, eu ficava indo e voltando aqui para os Estados Unidos, que a gente estava mudando para cá. Então a Paty ficou no Brasil e eu fiquei indo e vindo algumas vezes. Então, o meu primeiro ano do Arthur, eu não falo que ele é um grande branco na minha cabeça, que não é verdade. Eu passei tempo sim com o Arthur, passei bastante tempo com o Arthur, mas comparativamente com o tempo que eu passo com o Benjamin hoje, não dá para comparar. É completamente diferente, né? O tempo que eu passo com os meus filhos é muito maior aqui. Tem um ponto que é a carreira que mudou, minha carreira mudou, mas também tem um ponto cultural das pessoas realmente. Assim, no Brasil é esperado que se você é classe média alta ou classe mais alta, né? Você tem alguém para cuidar dos teus filhos para você focar de segunda a sexta 100% no trabalho. Então você tem alguém para levar teu filho na escola, para buscar teu filho na escola, para levar ele para natação, o que for, e o cara sai de casa às 7 da manhã, volta às 7, 8 da noite, e isso é normal, vamos colocar dessa forma. Então você basicamente não vê os seus filhos durante a semana. E você curte os seus filhos no final de semana, e no final de semana você também quer curtir você mesmo. Então assim, eu sinto que o país tem culturalmente uma pressão menor sobre você ser pai do que você tem aqui. E aqui tem porque serviço, por exemplo, de babá, de creche, é tudo super caro. Então as pessoas entendem que você não vai deixar teu filho na creche até 7 horas da noite. Você vai ter que buscar teu filho às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde. Que você tem que sair do trabalho às 4 da tarde para buscar o teu filho, né? E que talvez você trabalhe depois à noite em casa, mas existe essa preocupação de você ter ali que os pais realmente fazem parte da vida dos filhos. Coisa que no Brasil, eu acho que culturalmente fica meio nebuloso, vamos colocar dessa forma. Então isso é uma coisa que para mim tem um valor muito grande, principalmente agora que eu tenho os meus filhos pequenos, né? O Arthur com 7 anos, o Benjamin com 1. Então por pelo menos mais 10 anos, 12, 13 anos, se o Benjamin ter ali adolescente, né? Isso é muito importante para mim. Então esse é um grande motivo que me faz querer ficar aqui, né? Eu passo muito mais tempo com os meus filhos do que eu passaria no Brasil por conta do trabalho e tudo mais. E a própria questão da sociedade, como a sociedade funciona, como as pessoas entendem. Quem nunca teve no escritório no Brasil, que era 7 da noite, a pessoa está indo embora do escritório, o outro dia fala assim, nossa, tá desmotivado? Quem nunca ouviu essa piadinha trabalhando no Brasil, né? Aqui, as pessoas 3h30 da tarde, pessoas que têm filho têm que buscar na escola, vão embora do escritório e ninguém pergunta
custa nada. Você está entregando o que tem que entregar? Tá, então você cuida do teu tempo, você é sênior o bastante, né? Você é bom bastante para saber controlar o teu tempo e isso vai ser refletido no teu desempenho. Se você está conseguindo desempenhar fazendo horários não convencionais, perfeito, pode fazer o que você quiser. Agora, se você não está desempenhando, aí a coisa muda de figura, né? Então, isso é uma coisa que sempre pegou para mim no Brasil e que aqui eu vejo que eu tenho uma visão muito melhor. E aí o último ponto, que é o valor da moeda, né? E aí você está falando, você fica aí por causa do valor da moeda, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu saí do Brasil, a gente tinha um apartamento no Brasil. E a gente decidiu não vender aquele apartamento no Brasil, porque a gente não sabia se a gente ia ficar aqui e tal, vamos deixar o apartamento lá, não sei o que, alugamos um apartamento. Mas o dólar, quando a gente saiu do Brasil, estava 2,8, 2,80. Tá? A gente deixou o apartamento lá, o apartamento ficou alugado, só tivemos dor de cabeça tal, beleza. Quando a gente decidiu vender o apartamento para comprar essa casa que a gente está hoje, a gente pegou o dólar a 3,57, se eu não me engano, para trazer o dinheiro. A gente vendeu lá para trazer o dinheiro do Brasil para cá, acho que foi 3,57. Então, quer dizer, só aí eu perdi 50%. 50% não, uns 40%. Né? Por quê? Porque se eu tivesse trazido quando eu estava lá, eu teria trazido, sei lá, vamos dar um exemplo, $200 mil. Quando eu fui trazer, trouxe 140, por exemplo. Tá? Então eu perdi muito dinheiro nessa história da conversão da moeda, né? Porque o apartamento lá não valorizou, os imóveis aqui valorizaram muito, quer dizer, se eu tivesse vendido o apartamento lá e comprado uma casa aqui quando eu mudei, eu teria feito muito dinheiro, coisa que eu não fiz, um grande erro. E agora o dólar está 5,40. E o apartamento que a gente tem lá, né, tinha lá que a gente vendeu, vale basicamente a mesma coisa de que quando a gente teria vendido quando eu saí de lá em 2015, quer dizer, lá o negócio meio que estagnou, pelo menos na cidade que eu morava, Maringá e tal, o negócio meio que estagnou. E aqui, além de ter essa diferença absurda da moeda, né, você teve também uma valorização dos imóveis bem grande aqui nos Estados Unidos nos últimos 4, 5 anos, principalmente aqui na Califórnia. Então, quer dizer, quando eu penso em estabilidade da moeda, se eu só tivesse vendido e ter deixado o dinheiro parado aqui, dando 0% de rendimento, parado numa conta bancária aqui, meu dinheiro teria dobrado de valor em reais, né? Então, quando você pensa em longo prazo, guardar dinheiro para previdência privada, ter dinheiro em ações, ter dinheiro em casa, não sei o que, tal, com a desvalorização da moeda que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né, e continua acontecendo, isso não aconteceu só nos últimos 2, 3 anos, isso tem acontecido nos últimos 10 anos, né? A moeda vem aumentando de valor, perdendo cada vez mais valor, a moeda brasileira, e você pensa na moeda americana que pode não estar no seu melhor momento, globalmente falando, mas continua extremamente valorizada, existe esse lance de você querer juntar riqueza numa moeda que você sabe que não vai desvalorizar, ou que vai desvalorizar muito menos do que qualquer outra moeda do mundo, e você conseguir manter a tua riqueza, né? Então, esse é um fator importante quando você pensa no longo prazo. Quando você pensa ali em 5, 10, 20 anos para frente, eu ter a minha reserva de dinheiro numa moeda forte é um negócio extremamente importante. Dá para você fazer isso estando no Brasil? Dá. Dá para você ganhar o dinheiro em real, transformar ele em dólar, colocar numa conta fora? Dá. Mas você ganhar naquela moeda forte faz uma diferença muito grande, né? Porque vamos supor que você ganhava R$200 mil num ano no Brasil, em 2015 você ganhava quase $100 mil, né? Você ganha, vamos supor que você teve todos os dissídios ali, 7, 8% ao ano, e que hoje você ganha R$300 mil. R$300 mil hoje com dólar 5,40 vai dar quanto? $60 mil. Então quer dizer, você perdeu um valor enorme aí em relação ao mercado mundial, mesmo com todos os aumentos, pensar que você ganhou, sei lá, 50% de aumento em 5 anos, mesmo com todos esses aumentos, você está muito atrás do mercado mundial no ponto de remuneração pelo valor de moeda de verdade, né? Porque você pensar na moeda local é meio ilusório, você tem que pensar conforme a economia global avança, né? Então, esse é o quinto e último motivo na qual eu fico nos Estados Unidos. E aí, para acabar, né, para poder finalizar o vídeo, o meu ponto é o seguinte: eu sou extremamente a favor das pessoas fazerem planejamento financeiro, conversarem com advogado de imigração, ver se tem uma carreira para eles em outro país, em mudar de país, se eles não estão satisfeitos com o Brasil. Os 5 pontos que eu coloquei aqui que são importantes para mim,
podem ser completamente contrários para você. Vamos dar um exemplo. Você é médico no Brasil. Trabalho é a primeira coisa que não vai funcionar para você mudar para os Estados Unidos, porque a tua validação, né, o teu diploma não vale aqui para você ser médico nos Estados Unidos. Você vai ter que arrumar uma outra profissão. Então, assim, todos esses pontos que eu coloquei é a visão do Edu, é a opinião do Edu para a realidade do Edu. Para você podem ser coisas completamente diferentes. Uma coisa que todo mundo sempre fala é sobre a segurança, né? A segurança. Eu, por exemplo, que morava em Maringá, eu tinha um problema de segurança? Tinha, mas era muito menos visível pra gente ali no dia a dia do que, por exemplo, alguém que mora no Rio de Janeiro hoje, né? Então, assim, para cada pessoa a perspectiva é diferente e essa lista vai ser diferente. E eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que a opinião de alguém ela é muito variada perto do que pode ser a tua opinião de alguma coisa. E quando eu faço um vídeo que eu falo sobre imigração ilegal, por exemplo, o porquê que eu sou contra, é porque, por exemplo, desses 5 pontos que eu coloquei aqui para vocês, que foi trabalho, oportunidade para o futuro da minha família, estabilidade, tempo com os filhos e valor da moeda, talvez para alguém que está aqui ilegal, só a quinta que vai realmente valer, que é o valor da moeda. Porque vamos lá, o trabalho, essa pessoa não sabe como que vai ser o trabalho dela porque ela está ilegal. Então ela tem que fazer um trabalho na qual não precisa estar legal, então ela não vai conseguir ter uma carreira. Ela vai ter um trabalho, não uma carreira. Segunda, oportunidade de futuro para os filhos. Se os filhos estão aqui ilegais, eles não podem ter Social Security, eles não vão poder ter um trabalho formal também, igual o pai que tem um trabalho informal, vai ser o futuro dos filhos, a não ser que eles, sei lá, casem com alguém que é americano para conseguir a documentação, mas até aquele momento os filhos também são ilegais, então a oportunidade para o futuro dos filhos também é limitada. Terceira, estabilidade. Como quem está aqui ilegal, qual que é a estabilidade que essa pessoa tem? Nenhuma, ela pode ser deportada amanhã. Ela não tem estabilidade. Ela pode ter uma estabilidade financeira do país, uma estabilidade política do país, que na verdade também não tem, porque um governo pode ser extremamente contra a imigração ilegal e o outro governo pode ser totalmente a favor da imigração ilegal. Então, assim, até a estabilidade para alguém que está ilegal aqui não vale. O quarto, tempo com os filhos, pode até ser que esse ponto ele consiga aqui, mas fazendo trabalhos ilegais, você está muitas vezes refém do mesmo problema que você tem no Brasil, de trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, de fazer bico no final de semana, de fazer isso, de fazer aquilo, que também é complicado. E aí o quinto, talvez, é que essa pessoa realmente consiga ter o valor da moeda, quer dizer, ela ganhar dinheiro aqui, juntar dinheiro aqui, para talvez ter um futuro melhor no Brasil. Então talvez desses 5 pontos que eu coloquei aqui, só o quinto é que talvez seja válido para esse cara ilegal. Então, por esses motivos é que eu tento avisar e dizer para as pessoas, para elas olharem com calma, sabe? O que é muito fácil, o que é muito fácil tem alguma coisa errada. E mudar de país é muito difícil, até para quem vem 100% legalizado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um comentário aqui. E se você puder, coloca aqui quais são os 5 motivos que para você talvez valesse a pena morar fora do Brasil, tá bom? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.